Fala galera! O longa-metragem canadense Les 7 Jours de Talion é um dos filmes sobre vingança mais impactantes já realizados. Uma obra tensa, angustiante, que convida o espectador a questionar suas noções de justiça e redenção. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Realizado em 2010, o canadense Les 7 Jours de Talion, 7 Days, o título internacional, 7 Dias, o título nacional, assim como seus coleguinhas franceses, Martyr, Irreversível, A Invasora, é um típico exemplar do New French Extremity, filmes extremos que desafiam convenções e abordam temas polêmicos com fartas doses de violência, sexo e morte. Se você já é inscrito ou inscrita aqui no canal há algum tempo, sabe que o que bem tem nessa minha playlist de perturbadores são obras do New French Extremity. Filmes sobre vingança existem aos montes por aí. O primeiro John Wick, por exemplo, é um filme de vingança. O personagem do Keanu Reeves vai atrás dos caras que mataram o seu cãozinho de estimação. Quando se trata de terror, no entanto, em 99% dos casos, a vingança é motivada por abuso sexual. Em Doce Vingança, a protagonista, após ser violentada por 4 homens, retorna para eliminar cada um deles. Em Aniversário Macabro, The Last House on the Left, do Wes Craven, são os pais de uma adolescente que se vingam dos abusadores. Les 7 Jours de Talion é um filme de vingança movido também por questões sexuais. Um pai que resolve dar o troco no criminoso que molestou e matou a sua filha de 8 anos de idade. Na trama, acompanhamos o Dr. Bruno Hamel e sua esposa Sylvie, pais da pequena Jasmine. A menina está prestes a completar 8 anos e os pais incentivam que ela vá sozinha antes da aula entregar aos coleguinhas do bairro os convites para sua festa de aniversário. Depois da Jasmine não aparecer na escola, a polícia é acionada e a garota é encontrada morta em um matagal. Os dias se passam e, após uma série de investigações, as autoridades prendem um homem chamado Anthony Lemay. O DNA do cara bate com o DNA encontrado na cena do crime. Nem um pouco disposto a esperar pela decisão do sistema judiciário e acreditando que mesmo que o assassino seja condenado, isso não vai lhe trazer a paz de espírito que ele tanto busca, o Dr. Hamel arquiteta um plano para sequestrar Lemay e fazer justiça com as próprias mãos. A partir daí, tem início os 7 dias de retaliação do título original, 7 dias onde o agressor será submetido a várias sessões de tortura. E o Dr. Bruno ainda faz questão de avisar a polícia que ao final desse período, o dia em que sua filha faria aniversário, o criminoso será executado e ele vai se entregar. A premissa sugere um simples filme de vingança, mas não é o caso, tá? 7 dias vai além. É como eu disse antes da vinheta, a violência impregnada na obra atende ao propósito de provocar um mix de sentimentos no público e fazê-lo refletir sobre questões morais e éticas. Difícil não sentir empatia pelo protagonista diante do horror que ele enfrenta enquanto o pai é lutado. Porém, por outro lado, a crueldade dos seus métodos levanta questões profundas sobre a validade da vingança como forma legítima de punição. Ora, o Dr. Bruno é um médico cirurgião, ele sabe exatamente como infligir a dor mais incessante. Para quem tem trato, tem costume em assistir filmes extremos, talvez o horror gráfico presente aqui não incomode tanto. O gore, de fato, é bem menos sangrento do que estamos acostumados a ver nos autênticos exemplares do movimento New French Extremity. O que faz de 7 dias uma experiência desconfortável são as cenas de ultraviolência atreladas a atuações impecáveis e diálogos afiados. O comportamento cada vez mais insano do Dr. Hamel, tentando lidar com sua perda,
e as falas do abusador enquanto ele está sendo torturado. Assim que Lemay é levado pelo médico para o cativeiro e ele descobre onde está e com quem está, primeiro ele alega inocência, dizendo que isso seria provado no tribunal. E não tem como esse argumento não nos causar incômodo, porque existe uma mínima possibilidade dele ser inocente. O filme ainda está no primeiro ato, a gente não sabe por qual caminho ele irá nos conduzir. Alegar inocência não traz resultado e não demora para o Lemay assumir a culpa pela morte da Jasmine, o que piora ainda mais para nós espectadores, porque o cara pode estar mentindo para que o médico o mate logo e acabe com o seu sofrimento. À medida que a história vai se desenrolando, aí fica claro que o Lemay é mesmo culpado, porém os seus argumentos ardilosos continuam nos incomodando. Ora ele tentando sensibilizar o cirurgião, dizendo que foi abusado na infância, precisa de ajuda psicológica e que aquela lição de violência só vai deixá-lo pior, o que é uma grande verdade. Ora ele tentando enfurecer o Dr. Bruno, narrando detalhes sórdidos do crime cometido por ele. Les 7 Jours de Talion é um thriller muito intenso e, como eu já disse, as atuações têm um papel significativo no resultado. O Claude Legault, que faz o Dr. Hamel, dá um show, um sujeito carregado de remorso. A sua filha Jasmine o havia convidado para ir com ela entregar os convites e ele recusou. Suas ações são movidas por essa culpa, sua esposa lhe atribui essa culpa, o casamento vai para o ralo após a morte da criança. O personagem sofre uma mega transformação. À medida que os dias passam e as torturas vão se intensificando, seus atos vão lhe corroendo por dentro. O profissional que deveria estar salvando vidas está ali usando a sua formação médica da pior maneira possível. No papel do Anthony Lemay, o Martin Dubreuil não fica atrás, numa performance de muita entrega, muita fisicalidade. O ator passa o filme praticamente inteiro completamente nu e mesmo estando imobilizado, as suas feições falam, medo, ira, dor, angústia. O cara é sensacional. Nessa equação ainda temos o Hervé Mercury, que interpreta o sargento Remy, encarregado da investigação, um homem igualmente obcecado por uma perda familiar, a morte da esposa durante um assalto a um supermercado. O longa-metragem, inclusive, começa com essa cena, com o policial vendo e revendo as imagens da câmera de segurança que registraram o assassinato da sua mulher. Les 7 Jours de Talion é a adaptação de um livro homônimo publicado em 2022, escrito por Patrick Senecal, que é o roteirista do filme. Ter o autor envolvido na adaptação cinematográfica é mais um acerto da produção canadense. E ainda temos o talentoso e sensível Daniel Gru na direção, um cineasta nada condescendente com o público. O cara sabe como enquadrar a dor, o sofrimento, seja através de tomadas, planos distantes que parecem dar privacidade aos personagens, ao sofrimento dos personagens, seja através de planos próximos e detalhes de cortar o coração, de embrulhar o estômago. Como, por exemplo, na cena onde o Dr. Bruno se ajoelha ao lado do corpo sem vida de sua filha, que é mostrado com as mãos atadas, a calcinha ensanguentada, enfim. O Daniel Gru também faz uso de metáforas visuais para dar um toque filosófico à sua obra. Um cervo morto aparece como uma imagem recorrente ao longo da história. O cervo, assim como quase todos os animais de chifres longos, simboliza a vida. A presença do animal morto é um lembrete constante da tragédia, um elemento simbólico que representa a perda da inocência, a brutalidade do mundo. Embora haja uma investigação policial aqui, as autoridades aparecem empenhadas em tentar localizar o cativeiro e isso rende uma série de desdobramentos. Les 7 Jours de Talion passa longe dos típicos thrillers americanos escapistas cheios de ação, com reviravoltas e uso de trilha sonora nos momentos mais intensos. Nada disso rola aqui. O foco é o personagem principal.
A jornada do protagonista é uma descida aos abismos da psique humana, e é justamente isso que faz de 7 dias uma experiência amarga e perturbadora. A obra conta uma história de fácil identificação, como o sofrimento pode minar, pode corroer a sanidade de uma pessoa e levá-la a cometer atos terríveis em nome da justiça. Trocando em miúdos, o filme propõe uma reflexão sobre o que é aceitável em nome do amor, em proteção à família e até que ponto uma vingança nesses moldes pode ser legitimada em um mundo onde o sistema muitas vezes falha em aplicar uma justiça adequada. Ano passado, eu comecei a rever alguns filmes extremos que eu tenho na minha coleção, filmes que há 10 anos eu mastigava e engolia com facilidade no meu café da manhã. Depois que o meu filho nasceu, a minha percepção, a minha tolerância em relação a alguns desses títulos mudou radicalmente, principalmente aqueles onde há crianças pequenas em situações de risco, digamos. Rever Les 7 Jours de Talion para gravar esse vídeo foi doloroso, foi angustiante. Então, se você pretende assistir ao longa-metragem, se você for pai ou mãe, prepare-se para uma experiência devastadora. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!